Olá, como você está? Tudo bem? Bom, vamos começar mais uma aula, agora a nossa segunda aula do ano, a segunda semana. E nessa aula você vai já começar a aprender realmente os seus conteúdos, os conteúdos do sétimo ano. Espero que você esteja gostando até aqui e que possa aprender bastante, aproveitar bastante essa aula. Se tiver dúvidas, entre em contato comigo, fale comigo que eu vou estar aqui para responder, certo? Se você é meu aluno, já sabe como são as nossas aulas. Se você ainda não é meu aluno, aliás, se você é de um outro lugar que não é dos meus alunos presenciais ou online, sinta-se à vontade também para colocar suas dúvidas, suas perguntas aí nos comentários, que se possível eu vou estar respondendo. Ok? Vamos lá. A cada ano que você estuda em geografia, você estuda sobre algo em específico principalmente. Você tem um principal objeto de conhecimento. No ano passado, que foi o sexto ano, você aprendeu muito sobre os fenômenos da natureza. Você aprendeu sobre o ciclo da água, o ciclo da rocha, as esferas da Terra, as camadas da Terra, algo sobre o sistema solar, tudo mais voltado para a natureza. Você aprendeu sobre recursos naturais, sobre a utilização dos recursos, poluição, meio ambiente, tudo isso. Esse ano, claro que nós vamos continuar falando sobre esses assuntos, mas principalmente nós vamos relacioná-los ao Brasil. Nós vamos estar falando nesse sétimo ano principalmente sobre o Brasil. Bem, para começar, eu baixei para você uma imagem do Mapa Mundi. Não um Mapa Mundi completo com todos os países, mas um Mapa Mundi que mostra apenas os continentes. Vamos lá. Que continentes nós podemos ver aqui nesse Mapa Mundi? Nós podemos ver aqui a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que todos juntos formam a América. Nós podemos ver aqui a Europa, em roxo, a África, a Ásia e a Oceania. Aí você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Bem, tem. O Brasil está localizado em um desses continentes, certo? Será que você saberia dizer em que continente o Brasil está localizado? Tempo. Vamos lá. O Brasil está localizado na América do Sul, está vendo? Aproximamos para a América do Sul. América do Sul, certo? E aqui está o Brasil. Quando você observa, a América do Sul ele é um subcontinente, né? Ele é uma parte de um continente maior, que é o continente americano. É uma regionalização do continente americano. Mas ainda assim, é uma porção de terra muito grande. E ainda assim, de todo este território, o Brasil sozinho ocupa uma boa parte da América do Sul. Notem que o Brasil é tão grande que ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile. Quer ver? Vamos nos aproximar um pouquinho mais dessa imagem. Nós temos aqui em amarelo o Brasil, que ele faz fronteira com a Guiana Francesa, com o Suriname, com a Guiana, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru, Equador não, tá vendo? Com a Bolívia, com o Paraguai, com a Argentina e com o Uruguai. E com o Chile também não. Então notem bem, de todos os países da América do Sul, vamos contar quantos países tem? Vamos lá. 1, Brasil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 países na América do Sul. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 países na América do Sul. Desses 13 países, o Brasil faz fronteira com quantos deles? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países. Ficando de fora apenas qual? Ficando de fora apenas o Chile e o Equador. Então vamos de novo. São ao todo 13 países na América do Sul. Dos 13, o Brasil faz fronteira com 10 e não faz fronteira com 2. Certo? E assim nós temos a configuração da América do Sul e você pode perceber o quanto o Brasil ele é grande. O nosso território é muito grande. É o 5º maior território do mundo, certo? Beleza? Continuando, estamos na América do Sul. Aqui está o Brasil. Mas e o Brasil? Tem divisões? Sim ou não? O que você acha? Vamos ver? Tem. Tem as divisões das unidades da federação. O que são unidades da federação? São os estados mais o Distrito Federal. O Distrito Federal está aqui, ó, bem pequenininho,
Brasília, que não é considerado um estado, mas é uma unidade da federação. E aí aqui você vai ver que nós temos estados ao norte, estados ao centro-oeste, estados ao sul, estados a sudeste e estados a nordeste, certo? Ao todo, nós temos 27 unidades da federação. São 26 estados e mais o Distrito Federal, ok? Vamos tentar contar? Vamos lá. Rio Grande do Sul, 1. Santa Catarina, 2. Paraná, 3. Mato Grosso do Sul, 4. São Paulo, 5. Rio de Janeiro, 6. Espírito Santo, 7. Minas Gerais, 8. Brasília, que é o Distrito Federal, 9. Goiás, 10. Mato Grosso, 11. Rondônia, 12. Acre, 13. Amazonas, 14. Roraima, 15. Pará, 16. Amapá, 17. Tocantins, 18. Maranhão, 19. Piauí, 20. Ceará, 21. Rio Grande do Norte, 22. Paraíba, 23. Pernambuco, 24. Alagoas, 25. Sergipe, 26. E, finalmente, Bahia, 27. Então, olhem bem. Este mapa que eu estou mostrando para vocês é um mapa oficial do Brasil. Ó, pelo IBGE, você vai ouvir falar muito este ano do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é responsável por toda a parte, catalogar a parte geográfica do Brasil, demográfica e tudo mais. Você vai ver bastante esse ano, não se preocupe. E este mapa oficial do Brasil está separado segundo as unidades da federação. Se a gente olhar aqui para a legenda, deixa eu tirar meu rosto bonito daqui. Se olhar para a legenda, nós temos a capital do país em amarelinho, certo? Capital do estado branquinho e sedes municipais um pouquinho mais escuro. Então nós vamos ver que o único amarelinho é a capital do país, que é Brasília. Depois, cada estado tem aí a sua capital, por exemplo, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Capital de Santa Catarina, Florianópolis. Capital do Paraná, Curitiba, que são as capitais dos estados. E depois nós temos cidades principais, cidades polo. Por exemplo, no sul de Santa Catarina, a cidade polo é Criciúma, exatamente a cidade maior aqui da região. Inclusive é o lugar de onde eu estou gravando esse vídeo para vocês. Eu sei que vocês moram aqui bem pertinho, a maioria dos meus alunos, mas eu moro um pouquinho mais ao lado, moro em Criciúma e estou gravando esse vídeo para vocês aqui, certo? Beleza. Você mora no Brasil, você mora no mundo. Do mundo você pode dizer que mora na América. Depois da América você pode dizer que mora na América do Sul. Depois você pode dizer que mora no, isso aí, Brasil. E depois do Brasil, em qual unidade da federação que você mora? Em qual território está localizada a sua casa, o seu lar, certo? Bem, você pode estar assistindo de uma outra unidade da federação, mas a grande maioria dos meus alunos são de Santa Catarina, isso mesmo. Vou baixar minha minha imagem para cá, ok? Para não me atrapalhar. Isso aqui é um mapa da Divisão Municipal de Santa Catarina no ano 2000. Notem que nós estávamos aqui no Brasil e já tínhamos inúmeros estados. Agora nós estamos em Santa Catarina e temos ainda uma quantidade maior de municípios, certo? Beleza? Dentro de Santa Catarina existem várias regiões e dentro dessas regiões nós estamos morando aonde? Na região sul de Santa Catarina. Isso aí você já sabe, certamente. Eu só estou aí revivendo esse conteúdo para você, fazendo você relembrar, refrescando a sua memória, mas nós vivemos aqui no sul de Santa Catarina, certo? Beleza. O sul de Santa Catarina é composto, por outras micro-regiões. E dentre essas micro-regiões, nós estamos morando no território chamado ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Esse é um mapa da ANREC. Aí no mapa da ANREC nós temos Balneário Rincão, Içara, Forquilinha, Criciúma, Nova Veneza, Siderópolis, Cocal do Sul, olha aí a sua casa, Morro da Fumaça, Uruçanga, Treviso, Lauro Miller e Orleans. Todos esses municípios são municípios da região da ANREC, A-M-R-E-C, ANREC, certo? E esses municípios são característicos por terem
entre as suas atividades produtivas, é uma região de carvão, de extração de carvão. Por isso, região carbonífera. Ok, mas dentro da ANREC, você mora onde? Notem que nós partimos lá atrás, olhe bem. Opa, passei. Do mundo, ok? E nós fomos sendo cada vez mais específicos. Do mundo e da América, nós passamos para a América do Sul, passamos para o Brasil, passamos para Santa Catarina, agora passamos para a região sul, mais especificamente a ANREC, e agora nós chegamos, claro, no seu município, o município de Cocal do Sul, certo? Cocal do Sul faz divisa aqui com Siderópolis, Linha Torres, que faz parte, e Estação Cocal, que fazem parte de Morro da Fumaça. Esse aqui é Cocal do Sul, as estradas principais que é SC 445, SC 442, ok? Aqui estamos no seu município. Eu poderia ir além e mostrar os bairros de Cocal do Sul? Poderia, mas daí eu acho que já seria específico demais. Se deixarmos apenas como Cocal do Sul, já é muito mais do que suficiente e você já vai estar muito, muito bem localizado. Se você olhar lá no seu livro didático, quem é meu aluno, os meus alunos estão usando o livro Geografia e Espaço e Interação. A partir da página 10, você começa a estudar justamente sobre isso que a gente está falando. Você começa a estudar sobre unidades de federação, você começa a estudar sobre o Brasil político, sobre a organização política do Brasil. Notem que essas divisões, elas não são, pausa para água, não são em todos os casos divisões naturais. O que é isso? Uma fronteira que tem divisão natural pode ser uma fronteira formada por um rio, como é o caso. Aqui, ó, dessa divisão entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que segue o traçado de um rio. Pode ser divisões formadas por cadeias de montanhas, por lagos, lagoas, enfim, por qualquer coisa que faça parte do relevo. É aspectos naturais. Porém, você vai perceber que nem sempre a divisão entre os estados brasileiros e depois nem sempre a divisão entre os municípios segue um critério natural. Até mesmo a divisão entre países nem sempre segue um critério natural. Ele vai seguir muitas vezes um critério político. É assim porque foi determinado assim. E aí um conceito muito importante que você precisa saber nesse início de ano, nesse início de conteúdo, é o conceito de território. O que é um território, gente? Professor, território é uma parte aí da terra. Território é um pedaço de terra. Só um pouquinho, gente, com o meu mouse resolveu não querer participar da aula mais. Deixa eu resolver aqui o problema do computador. Só um instantinho, certo? Funcionou. Voltou para a aula. Vamos lá. Território. O que exatamente é um território? O território, deixa eu ir mais na frente, é a concepção mais comum de território na ciência geográfica, ou seja, na geografia, é de uma divisão administrativa. O que é uma divisão administrativa? Divide-se um espaço geográfico, uma área, segundo áreas de administração, certo? Segundo áreas que serão administradas por um poder público. Através de relações de poder são criadas fronteiras entre países, regiões, estados, municípios, bairros e até mesmo áreas de influência de um determinado grupo. Para Friedrich Hatzel, foi um importante geógrafo, o território representa uma porção de espaço terrestre identificada pela posse, sendo uma área de domínio de uma comunidade ou estado. Todo o território, seja ele quarteirão na cidade de Nova York, seja uma aldeia indígena na Amazônia, é definido e delimitado segundo as relações de poder, domínio e a apropriação que nele se instalam. Em outras palavras, quando nós vemos, por exemplo, esse mapa da América do Sul, nós vemos que aqui em amarelo nós temos o território do... Isso mesmo, quem respondeu Brasil está correto. O que isso significa? Significa que dentro dessas fronteiras, olha aqui, ó, fronteiras, existe um poder que domina esse território. Que poder é esse? Esse é o poder público brasileiro. Então, todo o território tem a ver com o poder que o domina. Assim como no Uruguai existe o poder do governo uruguaio, na Argentina do governo argentino, em Paraguai do governo paraguaio, em Bolívia do governo boliviano, Peru do governo peruano, enfim, você já entendeu o que eu quero dizer. Sempre tem uma relação de poder. Território está intimamente ligado a poder. Esse poder sempre tem que ser um Estado, professor, um governo, não necessariamente. Por exemplo, imaginem assim,
temos lá uma cidade muito grande, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, imagine a cidade que você querer. E tem lá a atuação, por exemplo, do crime organizado. O crime organizado é um fenômeno que infelizmente vem acontecendo nas grandes cidades, muitas vezes indo até para cidades menores, e infelizmente é algo que acontece. Esse crime organizado, ele domina uma certa área, certo? Que se uma gangue rival, se um grupo rival tentar entrar naquele lugar, ele vai ter problemas, vai haver ali uma guerra de gangues, uma guerra de crime organizado. Então é possível a gente dizer que o espaço em que essa organização ela domina é o seu território. Note que não tem muito a ver com poderes instituídos, como, por exemplo, a presidência da República, o governo do Estado, ou então assim a prefeitura de um município, os limites de um município. Não necessariamente, mas tem a ver sim com o poder. Então a área que um determinado grupo social domina, seja ele oficial ou não, legal ou não, pode muito bem ser chamada de território. Entendendo o que é território, no nosso caso nós vamos, claro, ficar mais com o território oficial, aquele que é dominado por um poder público oficial. Então veja bem, dentro da América do Sul, a parte amarela, que é o Brasil, é o território onde o poder público brasileiro exerce o seu poder. Aí depois nós vamos mais além. Nós temos aqui Santa Catarina como território em que o poder público estadual catarinense exerce o seu poder. Nós temos cada município como um território onde o poder público municipal exerce o seu poder. Aí vem a ANREC. A ANREC, ela é uma região, mas não é um território, porque não existe um poder centralizado que exerce poder apenas aqui, certo? Na verdade, tem vários espaços de poder, ou seja, vários territórios diferentes. Aí nós vemos para Cocal do Sul, aí sim é um espaço geográfico onde o poder público municipal de Cocal do Sul, representado pela Prefeitura de Cocal do Sul e todos os seus órgãos, exerce poder. Portanto, nós temos aqui o território de Cocal do Sul, muito bem delimitado. Ok, vejam bem que eu falei para vocês que nem todo território tem um poder público instituído. Certo? Às vezes, a gente trata como território zonas de influência e de autoridade de outros grupos. Mas aqui nós vamos falar sobre poder público, e o poder público ele é exemplificado, ele atinge o seu ponto máximo quando a gente fala de Estado. O conceito de Estado é jurídico. A palavra Estado, gente, nesse caso, não está se referindo a um Estado da Federação, como, por exemplo, Santa Catarina. Está se referindo a todo o conjunto de órgãos de poder público. Pode ser municipal, regional, estadual, nacional, supranacional, internacional. Gente, não importa. É poder público? É Estado. Certo? E às vezes essa definição vai mais além, como por exemplo lá nos países que adotam, por exemplo, a monarquia absolutista, que adotavam, embora não houvesse assim um poder público, o poder era privado, estava nas mãos do rei, também já era Estado, certo? O objetivo do Estado, muitas vezes vocês verão essa palavra aqui, Estado, aparecendo com letra minúscula. Muitos grupos filosóficos e econômicos entendem que o Estado não é essencial para a vida humana, que a sociedade poderia muito bem se organizar sem Estado, só que isso é alvo de muita controvérsia, muita gente fala contra, mas normalmente as pessoas que pensam assim escrevem Estado em minúsculo. O objetivo do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. Então o Estado ele surge quando começa a aparecer a vida humana em sociedade, certo? Imaginem assim, lá no período antigo, período pré-histórico, algumas pessoas se especializavam em caçar e coletar, outras pessoas se especializavam em defender a vila. Essas pessoas que se especializavam em defender a vila, eles começavam a receber doação dos outros que iam caçar e coletar, porque eles não estavam garantindo alimento, estavam garantindo a segurança da vila. Dali para frente, essa doação de alimentos, essa doação de riquezas começa a se tornar cada vez mais frequente, certo? E isso acaba se tornando uma espécie de imposto, de taxa. Com o tempo, esses que defendiam a vila vão tomando cada vez mais poder, justamente porque
eles eram possivelmente os melhores fisicamente, os melhores em luta, em batalha, então os outros não iam contra eles, e com o tempo isso acabou se tornando Estado. Claro que aí nós estamos falando de centenas de milhares de anos, então não é algo que aconteceu do dia para a noite. Então, sem sociedade, não há Estado. O Estado deve garantir a ordem interna, assegurar a soberania na ordem internacional, elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça. Novamente, isso não é unanimidade. Você vai encontrar alguns grupos filosóficos e econômicos que não concordam com isso. Mas aqui a nossa definição. O Estado serve para regular a vida humana em sociedade, garantir a ordem, garantir que um Estado soberano não será atacado por outro, ou seja, assegurar a soberania da ordem internacional e elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça, ou seja, legislar, criar as leis. O Estado, os elementos do Estado são o povo, que é o conjunto dos cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico. Por exemplo, eu sou uma pessoa que pertence ao povo brasileiro, portanto eu estou subordinado, eu devo ao Estado brasileiro. O Estado também precisa de um território. Sem povo não há Estado, certo? Sem território também não. O que é isso? É a área delimitada sob a posse de um indivíduo ou de uma coletividade. Vamos lá. Esse território de Cocal do Sul é uma área delimitada sob a posse de um indivíduo ou de uma localidade. É sob a posse de um indivíduo? Não, não existe uma pessoa que manda em Cocal do Sul. Mas existe uma coletividade que tem poder sobre Cocal do Sul. Que coletividade é essa? É o poder público de Cocal do Sul, eleito democraticamente pelos habitantes de Cocal do Sul, logo representando o poder de todos esses habitantes. Existe aqui em Santa Catarina um Estado, um poder público? Existe o poder público estadual, nesse caso da unidade da federação, que também foi eleito democraticamente, que também exerce poder sobre essa região, sobre esse território. Notem, território, poder são duas coisas que sempre estarão andando juntas. E também não pode existir um Estado sem um governo. O governo é a instância máxima de administração, geralmente reconhecida como liderança de um Estado ou nação, certo? Essas três coisas são necessárias para que haja um Estado. Um Estado é necessário para que haja um território. Aliás, necessário não é bem a palavra certa, porque existem territórios que não têm nada a ver com o poder instituído. Mas quando é um território oficial, é preciso um povo, é preciso o território, é preciso o governo. Beleza? Entendemos isso muito bem? Olha bem, o Estado ele é composto, o Estado brasileiro agora, porque nem todos os países são assim. Aguinha de novo, desculpem. Nem todos os países são assim, e até mesmo nem sempre o Brasil foi assim. O Brasil, por exemplo, já teve o poder legislativo, judiciário, executivo e o poder moderador em algum momento da história. O Brasil já teve apenas o poder real em algum momento da história. Mas hoje, e muitos países se organizam dessa forma, nós temos três poderes. O poder executivo, olha bem, o poder executivo diz o seguinte: eu administro. Quando a gente fala de poder executivo, por exemplo, nós teremos o prefeito e o vice-prefeito na esfera municipal, nós teremos o governador e o vice-governador na esfera estadual, nós teremos o presidente e o vice-presidente na esfera estadual. Só que eles são os representantes máximos do poder executivo em cada esfera, mas não quer dizer que é apenas eles. Por exemplo, eu, professor Robson, sou um prestador de serviços lá para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação ela é um órgão do Poder Executivo. Então, eu posso dizer que eu estou trabalhando para o Poder Executivo. Por quê? Lembra que eu falei, olha aqui, que uma das funções do Estado, e aí o governo municipal também é Estado, não confunda esse Estado dessa definição lá com o Estado da unidade de federação, certo? Então, o poder público municipal, uma das funções dele
é assegurar a vida humana em sociedade. A educação é importantíssima para a vida humana em sociedade. Então, um dos papéis do Estado é assegurar a educação. Eu, como professor, estou assegurando a educação de vocês no aprendizado da geografia. Portanto, eu estou trabalhando para o poder executivo. Também temos o poder legislativo. O poder legislativo é aquele que elabora as leis, que vota as leis, que faz com que as leis existam. Na esfera municipal nós temos os vereadores, na esfera estadual nós temos os deputados estaduais, estou falando no Brasil, em outros países pode ser diferente, e na esfera nacional nós temos os deputados federais e também os senadores. São os responsáveis por votar leis, por elaborar leis, por rejeitar leis, são os responsáveis por cobrar também do governo, do poder executivo, uma boa administração e do poder judiciário, uma boa aplicação de leis. Imaginem que de repente a gente corta o poder legislativo, dá todo o poder na mão do executivo ou do judiciário. Teríamos uma ditadura, certo? É importante que haja um equilíbrio entre os três poderes para que a democracia continue. Por último, nós temos o poder judiciário, que é aquele que aplica as leis. Notem, juiz não cria lei, certo? Ele apenas aplica as leis que já existem. Sed lex, dura lex. Aliás, dura lex, sed lex. Isso é um ditado que diz, a lei é dura, porém é lei. Vejam bem, o juiz ele pode criar uma lei nova? Não, ele não pode. Mas ele tem o dever de aplicar as leis que foram criadas pelo poder legislativo. O judiciário, inclusive, é quem vai julgar o poder legislativo, e o poder legislativo é o que vai julgar o judiciário e o executivo. Os três poderes fiscalizando-se entre si para que tudo funcione da melhor forma. Professor, tudo sempre funciona da melhor forma? Não. O Brasil ele é um exemplo muito claro. Infelizmente, é uma vergonha mundial nesse ponto. No Brasil, nós temos aí mensalão, petrolão, temos todo tipo aí de desvio de verba nas mais variadas esferas do poder. Infelizmente, é recorrente escândalos de corrupção. Isso só mostra que os poderes, além de estarem corrompidos, não estão cumprindo seu papel como deveriam, certo? Seguimos mais além. Aquilo que eu falei para vocês. No legislativo nós temos deputados federais, nós temos senadores, nós temos deputados estaduais e nós temos vereadores. No poder executivo nós temos o presidente, aqui entra o vice-presidente também, nós temos governadores, entram os vice-governadores e os prefeitos, entram os vice-prefeitos. No judiciário nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do poder judiciário, nós temos os tribunais estaduais e nós temos os juízes, certo? Aí vem tribunal regional, tribunal de contas, tribunal eleitoral, tribunal disso, tribunal daquilo, nós temos vários tipos de tribunais, cada um para cuidar de uma área da justiça, para tornar isso tudo mais especializado, certo? Volto aqui ao conceito de território para ficar bem firme. Se você entender o conceito de território, entender que o Brasil é um território, Santa Catarina é um território, Cocal do Sul é um território, essa aula já vai estar completa para mim, eu já vou estar muito feliz, certo? A concepção mais comum de território na ciência geográfica é de uma divisão administrativa através de relações de poder. São criadas fronteiras entre países, regiões, estados, municípios, bairros e até mesmo áreas de influência de um determinado grupo. Olhem bem que apenas nessa concepção a gente está falando de territórios oficiais, certo? Relação de poder oficial, de poder público, e nós também estamos falando de relação de poder entre determinados grupos, e aí vai entrar até organizações criminosas, grupos de todo tipo, áreas de influência de uma determinada empresa onde ela domina o comércio naquela região, também pode ser chamado de território. Beleza? Vamos lá. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado dessa aula. Foi uma aula um pouquinho longa, mas era necessária para que eu pudesse lhe explicar isso tudo. Eu peço que você reassista caso não tenha entendido. Eu peço que você deixe perguntas caso não entenda. Se você é meu aluno, deixe as perguntas lá na sala de aula ou na plataforma. Caso você não seja meu aluno, você pode deixar a pergunta por aqui que eu vou tentar responder da melhor forma possível, certo? Segundo o meu tempo, segundo aí a disponibilidade, que nem sempre eu consigo responder na hora, mas podendo eu respondo. E eu te peço assim, tire suas dúvidas, não leve dúvidas com você, não guarde dúvidas com você.
você. É muito importante que você aprenda muito bem esse conteúdo, porque dele vai depender muitos outros ao longo do ano. Certo? Deixa o seu joinha, não se esquece, para ajudar a fortalecer a corrente do bem aí do professor Robson. Comentem aqui embaixo nesse vídeo com o seu nome e a sua turma. E também, eu me esqueci de pedir no vídeo passado, comente qual é a sua escola, para que eu possa, da melhor forma aí, saber que você acessou esse vídeo, que você assistiu tudo. A escola você não precisa colocar o nome completo, colocando ali as iniciais da escola tá ótimo. E o seu nome também não precisa colocar o sobrenome. Você colocando apenas aí a primeira letra do seu sobrenome, já está de muito bom tamanho, para mim já vai estar bom, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe o seu joinha e tchau, tchau, tchau.